Nós estaremos com a nossa festa aqui na rua. Já está quase tudo já pronto, encaminhado, as correrias aí dos PGs, dos grupos, da organização. Vai ser, irmãos, uma festa linda para nós nos alegrarmos. Convide alguém, tá certo? Em nome de Jesus. Meus queridos, vamos interceder pela nossa querida irmã que estará nos abençoando com a palavra de Deus agora, tá certo? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a tua filha agora em tuas mãos, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de autoridade, Senhor, no coração da tua filha. E essa palavra de autoridade irá nos abençoar. Então, meu Deus, que ela seja uma fonte de vitória para todos nós essa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, usa com autoridade, poder e unção, para a glória do teu nome, Senhor. A tua igreja está aqui para ser edificada pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa e poderosa paz do Senhor. Amém, igreja. Amém, igreja. Glórias a Deus. Meu nome é Ana Angélica. Eu sou da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Estou morando em Araçatuba tem 4 anos e maio, junho e julho. 4 anos e 2 meses que eu estou morando na cidade de Araçatuba. Congrego na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Araçatuba, dentro da favela do Lago Azul. Bem lá dentro da favela. Pela graça do Senhor, estamos ali. Viemos para o interior de São Paulo tem 5 anos. Ficamos 8 meses, quase 9 meses, na cidade de São Carlos. Foi pela primeira vez que eu vim para cá, para o interior de São Paulo. E aqui nós estamos para cooperar no reino de Deus. Somos cooperadores com Cristo Jesus. É pelo motivo que nós estamos aqui, para cooperar com a igreja. Não olhe para o exterior da Ana. Não olhe para a roupa, para nada do que você está olhando. Isso aqui tudo passa, isso aqui tudo vira pó. Nós temos que olhar para o interior. É isso aqui, é o coração. É o meu coração e o teu coração que Deus quer. É isso que Ele pede. A palavra de Deus diz que Ele bate. Ele não arromba a porta do teu coração. Então que nessa noite você possa abrir o teu coração para Jesus. Que tu possa estar se colocando diante do Pai. Porque Ele está aqui com os braços abertos. Ele vai falar conosco, como Ele já está falando conosco desde quando nós entramos aqui. Os ministros de louvores estavam aqui, eles louvaram santo, santo, santo por várias vezes. Eles louvaram que nós não vivemos sem Ele, sem Jesus. Nós temos que louvar com convicção daquilo que estamos falando. Nós não podemos estar aqui somente falando, louvando da boca para fora. Nós temos que verdadeiramente declarar que Ele é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos justifica, é Ele que é conosco. Se Deus não soprar o fôlego de vida nas minhas narinas, eu viro pó e cinza, de nada sou. E de nada posso falar para você se não for a graça do Senhor na minha vida. Se não for Jesus na minha vida, de nada vou fazer. Não adiantaria eu estar aqui. Se eu não tiver amor, se eu não estiver aqui por amor, de nada vai adiantar. É pelo amor que eu estou aqui. É pelo amor que Deus teve pela minha vida. E Ele tem pela minha vida. É por isso que eu estou aqui. A luta foi grande para chegar até aqui. Porque desde quando a gente se propõe a fazer algo para o reino dos céus, as potestades se levantam. Nós também louvamos aqui hoje, nessa noite, que nenhuma potestade principado será contra nós. Porque nós temos Cristo Jesus. Nós louvamos isso aqui nessa noite. Então nenhuma potestade, nada vai abalar, nada vai impedir aquilo que Deus tem a fazer aqui nessa noite. Porque é Ele que nos justifica, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos direciona. Nem que eu chegasse aqui hoje para o amém, mas eu viria pela misericórdia do Senhor. Nem que fosse pelo amém,
mas nós estaríamos aqui. Amém, igreja? Eu quero compartilhar junto com a igreja uma passagem que está em Gênesis 38. Antes de falar do meu testemunho, eu preciso falar um pouquinho dessa palavra para a igreja. Eu fui rainha de carnaval dentro da cidade de Petrópolis, da melhor escola de samba. A minha cidade tem, irmãos, 370 mil habitantes. É uma cidade grande, cidade imperial, uma cidade muito bonita. Fui rainha de carnaval na escola independente de Petrópolis, a melhor escola da cidade. E por isso, as portas eram abertas para mim. Fui rainha de carnaval da Caprichosos de Pilares, da Beija-Flor e da Mangueira. Beija-Flor desfilava de vez em quando eu tinha uma grana, desfilava na Beija-Flor. Mas desfilava mais na Mangueira e na Caprichosos de Pilares, no Rio de Janeiro. Saía com roupas, pedacinhos deste tamanho, penas para tudo quanto é lado, salto alto enorme, plataforma. Era essa a minha vida. Mas antes de eu desfilar como rainha de carnaval, eu já fui macumbeira, já botei roupa várias vezes, vim de um berço de macumbeiros. Minha mãe era macumbeira, os meus irmãos e eu éramos cambonos da minha mãe no centro de macumba. Minha mãe tinha toda a linhagem da macumbaria. A minha mãe tinha todos os santos, viravam na cabeça da minha mãe. E como as pessoas falam aí fora, filho de peixe, peixinho é, a Ana também era a mesma coisa. Eu tinha vários santos que viravam na minha cabeça, botava roupa, as pessoas iam na minha casa para se consultar, principalmente com a pombagira chamada Sete Saia, a qual virava no meu corpo. Então, tudo que é em relação a macumbaria, feitiçaria, candomblé, a Ana conhece de ponta a ponta. Eu falo que Deus, Ele permitiu com que eu conhecesse isso tudo para que hoje eu estivesse aqui, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece a mim e a você desde o ventre da mãe. Então eu creio que Deus já tinha me escolhido lá no ventre da minha mãe e permitiu com que eu passasse por isso tudo, para que hoje eu pudesse estar na presença do Senhor. E hoje pudesse, pela misericórdia, falar. Eu não estou aqui, irmãos, falando de uma história de fulano e de Bertano, não. Eu estou falando da minha história. Eu estou falando da minha vida. Porque a melhor coisa que tem é você falar daquilo que você vive, não da experiência do outro. Eu preciso falar daquilo que eu vivi e que eu vivo, para a glória de Deus. Então, nessa noite, se você não crê, faz tu prova com Deus quem é a Ana. Eu costumo dizer que quem é espiritual discerne os espirituais. Então, eu não sou melhor do que você, jamais. Jamais. Porque talvez aquilo que você passa, eu não consiga passar. Mas talvez aquilo que eu passo, tu também não conseguirias passar. Porque Deus sabe como Ele trata comigo e com você. Ele sabe como faz com a Ana. Então, eu conheço tudo o que é macumbaria e feitiçaria. Eu fechei o corpo no candomblé, raspei a cabeça, entrei num quarto, a gente que faz parte do candomblé, onde mata-se um animal para o santo de cabeça da pessoa. O meu santo precisava raspar a cabeça, era Oxum. Eu raspei a cabeça e tive que dar um bode para o santo. Fiquei 7 dias presa dentro de uma casinha de roupa branca. Vocês já viram por aí as pessoas que andam de contragum? Contragum é uma palhazinha trançadinha que as pessoas andam aqui, ó, no braço direito. Elas andam com esse contragum aqui, amarrados no braço. E esse contragum é o seguinte: você anda com esse contragum amarrado no braço para o santo não virar. Se você tirar esse contragum, essa palha, o santo vira aonde você estiver. Em qualquer lugar, o santo vira. E ao invés de você estar falando com a pessoa, você está falando com o santo e você não sabe. Não tem gente que é assim? Que às vezes você está falando, a pessoa está meio esquisita e você não entende por quê? Às vezes não é ela que faz as coisas. Não é ela que fala com você. É o Exu que está com ela, é o espírito que está com ela falando com você, e às vezes você não tem o discernimento para saber.
E aí eu fiquei 7 dias fechada nessa casinha, com esse contragum, toda de branco, porque fui matar o bode na cachoeira, e esse bode ficava morto na entrada da casinha que eu ficava, dentro da cidade de Xerém, lá no Rio de Janeiro. Era um terreiro de candomblé e eu fiquei lá por 7 dias. Depois desses 7 dias, eu fiquei 21 dias saindo na rua, toda de turbante, de roupa branca, e eu não podia, depois das 6 horas da tarde, ficar do lado de fora na rua, porque se desse 6 horas, eu não estivesse na casinha, o santo virava. E aí, só desvirava no outro dia seguinte. Ele ficava 12 horas se apoderando do meu corpo. E aí, você pode imaginar tudo de ruim que podia fazer. Ele rasgava toda a minha roupa. Muitas das vezes aconteceu isso. Rasguei a roupa toda, fiquei nua no meio da rua, um escândalo terrível, para poder me tampar e guardar na casinha. Então, assim, eu falo para a igreja, tudo que é de feitiçaria e de macumbaria a gente já conhece. E a gente sabe o outro lado. Vivi a minha adolescência, a minha juventude toda dentro de centro de candomblé. Me meti com tudo que foi pai de santo que você possa imaginar. Tem uma senhora dentro de Xerém que chama-se Irmã Joana, dentro da cidade de Xerém, que ela é crente, uma serva de Deus, cega, e ela ficava numa casinha lá na cidade de Xerém, e uma vez uma pessoa me chamou para ir lá orar com essa moça. E eu não quis. Foi aonde eu comecei a saber que haviam servos de Deus que faziam orações para as pessoas. Mas antes disso tudo acontecer, irmãos, quando eu estava com 12 anos de idade, 10, 12 anos de idade, eu morava numa casa em Petrópolis. Aqui o pessoal fala que é sobrado. Era uma casa que eu vivia, um sobrado, que eram divididos, eram 2 casas de um lado, 2 casas do outro. E ali eu morava com a minha família, tinha 10, 12 anos, e eu fiquei paralítica do lado direito todinho. Eu andava com a mão assim, o meu rosto, os olhos pequenininho, a boca deu paralisia facial e o corpo, e eu andava assim, ó. Eu só andava assim, para lá e para cá. E a minha mãe me levou para o hospital e fiquei internada 20 e poucos dias e os médicos não acharam nada. Fui na cidade de Teresópolis, no curandeiro. Quando nós entramos, minha mãe me tirou do hospital, assinou um termo de responsabilidade. Quando nós entramos no centro desse pai de santo, dentro da cidade de Teresópolis, gente assim, ó, que não acabava mais. Muita gente naquele lugar. Quando nós entramos, eu e minha mãe, o moço entrou conosco dentro de um quarto e havia um copo d'água, assim. Ele virou e falou assim: bota a sua mão em cima desse copo d'água. E a minha mão era torta, quase não se abria. A minha mãe, com muita dificuldade, abriu a minha mão, coloquei a mão em cima do copo. Quando eu coloquei a mão em cima do copo, ele fez as orações dele, houve-se um barulho. Um caco de vidro caiu dentro do copo e saía da minha mão. Ele virou e falou assim: olha, uma vizinha fez uma macumba para você ficar paralítica, e era esse caco de vidro que estava dentro do seu corpo, que ia até a sua medula, até a sua coluna, para paralisar todos os seus órgãos do lado direito. E esse senhor, esse curandeiro, virou e falou assim: olha, mas eu vou falar algo para a senhora. Essa sua filha aí, ela não é normal. Ela é uma menina diferente. A minha mãe falou: mas por quê? Porque tem algo nela que eu não consigo entender. Porque não era para ela estar viva, era para ela já ter morrido. Mas quando a senhora chegou aqui, chegou alguém junto com ela. Chegou alguém do tamanho dela, do lado dela, como se fosse segurando ela pelas costas. Olha, tira ela desse meio,
Porque ela não é para estar aqui, não. Ela é para estar na igreja. Ela não é desse meio. A minha mãe não acreditou, irmãos. E nós fomos embora. E os anos foram passando. Eu falo para você que eu nunca me prostituí, nunca usei droga, mas tudo que é desse lado de coisa ruim, eu vivi. Tudo isso eu participei. Participei de um centro de macumba dentro da cidade de Petrópolis, de um bairro chamado Correias, que havia um negro, um senhor deste tamanho, Josezão, negro forte, alto, quase 2 metros de altura. Toda sexta-feira, irmãos, esse senhor abria o centro de macumba dele. 10 horas da noite, aquilo já estava assim, a rua já estava empinhada de carro, de gente de tudo quanto é parte. Este homem, irmãos, ele entrava dentro do centro de macumba só de calça preta, com um cinto vermelho na cintura. O Exum que virava no corpo deste homem, virava toda sexta-feira, meia-noite. Quando esse Exum virava, ele pegava 1 quilo de bife de fígado de boi. Conhece? Bife de fígado de boi. O terreiro não tinha piso, não tinha nada. Ele cavucava aquele terreiro e ali dentro ele enterrava 1 quilo de fígado de boi. Toda sexta-feira. Pisava ali em cima daquele negócio que ele fazia, ele colocava uma cama de prego e deitava em cima e mandava os 3 homens mais fortes do centro de macumba pisar sobre ele, para mostrar para o povo que ele tinha o corpo fechado, que nada entrava no corpo dele. E passava. E ali era tudo que você podia imaginar para matar as pessoas. A palavra de Deus diz, irmãos, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E as pessoas às vezes ficam achando, porque somos servos de Deus, porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus, que o diabo não faz nada contra nós. Ele faz sim. A palavra de Deus diz que ele se levanta para cair. Mas se tu não vigiar, não vigia. Fica tu sem vigiar para você ver para onde você vai. E este homem, na outra sexta-feira, entrava dentro do centro de macumba, desenterrava aquele fígado de boi que estava ali, cheio de bicho. Será que tu pode imaginar o odor que ficava dentro daquele ambiente? Aquele odor de podre. E aquele homem, aquele Exu que virava no corpo daquele homem, comia todo aquele fígado de boi. Na maior naturalidade possível. E ainda havia pessoas que pegavam o nome do marido que queria matar e botava ali e misturava naquela carne para apodrecer ali dentro de uma semana para outra, para morrer. É esse o intuito do diabo, é esse, irmãos. É matar, roubar e destruir. E ele continua fazendo a mesma coisa. O diabo, a astúcia dele, ela não termina. Ele se levanta cada vez mais. Mas nós, graças a Deus, estamos lavados e remidos no sangue de Jesus. E assim foi a minha vida. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu posso dizer para você que já tem esse ano, em setembro, fazem 22 anos que eu aceitei a Jesus. Graças a Deus. Nunca me afastei da presença do Senhor. Mas será que tu pode imaginar o que eu já passei até chegar aqui? Tudo que você possa imaginar e um pouco mais. Nós vamos entrar aqui para a palavra. Daqui a pouco eu termino de contar o meu testemunho. Eu quero abrir a palavra do Senhor em Gênesis 38 para a nossa meditação. Irmãos, eu estou acostumada em igreja dando glória. Eu sou pentecostal. Eu sou uma pessoa que nasci no fogo e no fogo eu estou. Se fosse para mim ficar num lugar morno, eu ficava aí no mundo. Mas a gente, na presença do Senhor, a gente tem que saltar de alegria. Você tem que glorificar a Deus a cada minuto que você está sentado aí, ó. Porque isso, no reino dos céus, os anjos, eles estão lá agora, dando pulos de alegria. Porque você está aí, ó, passando alguns minutos, algumas horas, sentado ouvindo a palavra de Deus. Nós temos que glorificar o nome do Senhor a cada dia, por estarmos na presença do Senhor.
A palavra de Deus diz em Gênesis 38, diz assim a palavra do Senhor: nesse tempo, Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai dele chamou Er. E o pai lhe chamou Er. Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem chamou Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Foi em Queribe que ela lhe deu à luz. E Judá tomou uma mulher para Er, seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz, irmãos, sobre Judá e Tamar. É o título dessa palavra. Eu estava meditando em casa e essa palavra tem falado muito a minha alma e meu coração, irmãos, sobre a vida de Tamar. Talvez a gente lê a Bíblia e vai passando os capítulos, os versículos, e nós não nos atentamos para certos capítulos da Bíblia. E esse capítulo, capítulo 38, e todos esses versículos, 30 versículos, se eu não me engano, falou muito ao meu coração. Aqui diz a palavra do Senhor que Judá, ele concebeu, casou-se com uma mulher, e essa mulher deu a ele 3 filhos. E o primogênito, um dos seus filhos, casou com essa mulher que se chama Tamar. Tamar casou-se, só que o esposo dela, o primogênito, filho de Judá, ele fazia coisas terríveis na presença do Senhor. E diz a palavra do Senhor que no decorrer do casamento, Deus olhando para a vida deste menino, deste jovem, deste homem, aquilo que ele fazia era coisas tão ruins diante do Senhor, diz a palavra de Deus que o Senhor o matou. E aí Tamar ficou viúva e sem gerar filhos. E nessa época, irmãos, Tamar, ela era uma mulher cananita. Nessa época, não se podia, era repudiada todas as mulheres que não geravam filhos. E aí o que acontecia? Se a mulher não gerava filhos, ela seria dada à esposa dos outros irmãos, sendo que Tamar poderia coabitar com o seu cunhado, mas se ela gerasse filhos, esse filho seria do primogênito, seria do marido que já tinha morrido. Essa era a lei, vamos dizer assim, desta época. E diz a palavra do Senhor que Tamar, assim aconteceu com Tamar. O seu sogro foi e deu a Tamar de esposa para o seu segundo filho. Diz a palavra do Senhor aqui nesses capítulos todos, no decorrer desse capítulo, que este outro filho, que se chama Er, ele falou: não, mas eu não quero gerar filhos com Tamar. Porque se eu gerar filhos com Tamar, quem vai herdar toda a herança da minha família vai ser este menino que vai nascer. Eu não quero que aconteça isso na minha vida, na minha família. E aí o que aconteceu? Eles eram se dado como marido e esposa. Diz a palavra do Senhor aqui em Gênesis que quando Er ia coabitar com Tamar, ele tirava e jogava o sêmen no chão. Está entendendo, igreja? Ele jogava o sêmen no chão para que Tamar não gerasse filhos. E aí Tamar, ela ficou: meu Deus, mas eu não gero. Mas diz a palavra do Senhor que eles ficavam numa tenda escura, e na hora do amor, na hora deles se enamorarem, acontecia isso. Mas Tamar sabia do que estava acontecendo. Mas a Bíblia não relata que Tamar chegou e confessou isso para ninguém.
pelo Espírito Santo de Deus, eu quero crer que Tamar estava angustiada, porque ela sabia o que estava acontecendo dentro das 4 paredes da sua tenda. Sabia que jamais ela iria gerar filhos. E aquele homem, o cunhado dela, estava fazendo aquilo contra ela e contra a família. E ela já ficou preocupada, porque se ela não gerasse filhos, ela ia ser uma mulher rejeitada. Diz a palavra do Senhor que Deus, da sua infinita misericórdia, olhou o que estava fazendo com Tamar. E o que Deus fez? Matou a Er. Diz a palavra do Senhor que Judá virou o sogro dela, virou para Tamar, disse: Tamar, olha, agora nós temos que aguardar. Você vai, fica na sua casa, na casa do seu pai, volta para a casa do seu pai, fica lá aguardando até que o meu terceiro filho cresça, porque era um jovem pequeno. Era pequeno, era jovem. Falou assim: até que ele cresça, você volta para a casa do seu pai e aguarda. Tamar, angustiada de alma, voltou para a casa do pai. Só que o pai dela não tinha mais responsabilidade sobre ela. Diz a palavra do Senhor que Tamar ficou lá aguardando o tempo passar, aguardando o terceiro cunhado ficar jovem, ficar adulto, para que eles pudessem se dar por esposa. Diz a palavra que Tamar ficou maquinando, ela ficou arquitetando o que fazer, e o decorrer foi passando. Diz a palavra do Senhor que Tamar, ela maquinou, ela arquitetou. Diz a palavra do Senhor aqui no versículo 12. Vamos ler o 11, só para a gente poder nos situar. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem, pois pensava para que não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Depois de muito tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu aos tosquiadores de suas ovelhas em Timá, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. Diz a palavra do Senhor que no período de tempo, a esposa de Judá faleceu, morreu. E Tamar estava aguardando na casa dela, do pai dela. Havia uma festa dos tosquiadores, a festa da tosa. Nessa época, irmãos, havia sempre essa festa ao qual os homens que tinham ovelhas, tinham carneiros, eles levavam tudo aquilo que eles tinham para fazer negócios nessa festa da tosa. E o sogro de Tamar ia participar dessa festa da tosa. Diz a palavra do Senhor que esta festa faziam-se coisas lícitas e ilícitas também. Diz a palavra do Senhor que Judá foi com Ira. Ira é um amigo pagão de Judá. Irmão, Judá era um dos irmãos de José, da linhagem de Jesus. Judá é da linhagem toda de Jesus, conhecedor da palavra de Deus, sabia que Deus era poderoso, tinha como irmão José, era entendido nas coisas de Deus, esse Judá, qual nós estamos falando, esse sogro de Tamar. E diz a palavra do Senhor que Judá se ajuntou com Ira, um amigo pagão, a qual, em vez de Judá chamar a Ira, que era pagão, não cria nas coisas de Deus, chamar ele para vir à casa do Senhor e falar do amor de Deus para ele, não. Quem influenciava Judá era Ira, o amigo pagão, é que influenciava ele e levava ele para fazer coisas ilícitas, coisas erradas, e levou Judá para essa festa,
a festa da tosa, a festa dos tosqueadores. Nessa festa, as prostitutas ficavam ao redor. Elas ficavam todas fogosas, querendo logo essa festa, acontecer essa festa, porque nessa festa os melhores, os homens endinheirados iam, e aí elas poderiam tirar algum proveito disso. Está entendendo, igreja? Podiam tirar algum proveito desses homens. E diz a palavra do Senhor que Judá foi para essa festa. Tamar, o que ela fez? Ela foi, se vestiu de prostituta. Tamar se vestiu de prostituta. Nesta época, as prostitutas, elas vestiam aqueles que cobriam. Ninguém conhecia. Se a prostituta saísse à noite, toda tampada, toda vestida, de dia ela poderia sair descoberta, porque ninguém ia saber. Lógico que às vezes no tratar, nas vestes, poderia ter distinção, mas naquela hora ali, ninguém via. E diz a palavra do Senhor que Tamar se vestiu de prostituta. E foi e maquinou: vou eu pegar o meu sogro. Por que Tamar não pensou em pegar o cunhado? Ela não pensou em pegar o cunhado, irmãos, porque o cunhado ainda era jovem. Ela pegou o sogro, porque o sogro lhe dava um patamar melhor. Ela poderia ficar numa situação melhor, a qual o sogro tinha mais dinheiro. Então ela foi uma mulher inteligente para fazer todas as coisas. E ela foi. Ficou na estrada, o sogro passou. E aí, virou para ela, para Tamar, falou: venha se deitar comigo. Eu quero me deitar com você, o sogro. Ela virou e falou assim: o que tu podes me dar? Tamar falou: o que tu tens para me dar, de valia, de crédito, para eu me deitar contigo? Posso te dar um cabrito, um novilho. Mas o que tu tens agora? O que eu tenho agora é o meu cajado e o meu selo. E diz a palavra do Senhor que o cajado era feito, irmãos, específico para aquela pessoa. Quanto mais dinheiro, mais adornado era o cajado. Então, não se podia de forma nenhuma saber. Aquele cajado seria só de Judá. Não tinha cajado igual. Tamanho o adorno do cajado, tamanho era a posse da pessoa. E aí Tamar foi: me deu o seu cajado e me deu o seu selo. O selo, irmãos, era algo valioso, como se fosse uma escritura, como se fosse algo de valor, como se ele chegasse num lugar e falasse: mas você, quem és tu? Eu sou Judá. Mas quem me garante que tu és Judá? Ele mostrava o selo. E aí Tamar pediu para ele o cajado e o selo. E ele deu para ela: te dou, depois mando-te o novilho e tu me devolves aquilo que eu estou te dando. E assim foi feito. Se deitaram, se coabitaram, e assim foi feito. Passou-se um tempo, diz a palavra do Senhor, que foram embora. E aí, houve-se a notícia que Tamar estava grávida. Nessa época, irmãos, se as mulheres viúvas ficassem grávidas e se coabitassem com outras pessoas, o sogro poderia matar a nora queimada. Mesmo grávida, ela poderia ser morta queimada. E essa notícia chegou aos ouvidos de Judá. Manda-te vir, Tamar, porque vou mandar queimá-la. Diz a palavra do Senhor que quando Ira, o amigo pagão, o amigo que ia na frente, fazia tudo para Tamar, mandou chamar, foi buscar Tamar. Tamar foi, pegou o cajado e o selo. Olha, diz a Judá que o pai do meu filho é o dono desse material. É o dono desse material.
o pai de novo. Diz a palavra do Senhor que Tamar assim o fez e Judá ficou perplexo. Ficou parado sem saber o que fazer. Quando ele mandou entregar um novilho para ela, diz a palavra do Senhor que Ira procurou a prostituta para tudo quanto é canto na cidade. Chegou diante dele, olha, esta mulher não existe, essa prostituta a qual tu se deitaste, não existe. Não encontramos ela a parte nenhuma. Em parte alguma encontramos. E aí, verdadeiramente não iria encontrar, porque era a própria nora dele, a qual havia se deitado com ele. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que Tamar, ela gerou 2 filhos. E um deles foi Pérez. Pérez, que é bisavô do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é tremenda, irmãos. Nisso tudo, nessa confusão toda, nesse jogo de enganação, para lá e para cá, porque Tamar, ela foi enganosa também. Diz a palavra do Senhor que Tamar e a mulher de Judá eram cananitas. Eram mulheres que já vinham de uma linhagem de famílias de prostitutas. Então, para Tamar, ela não fez isso querendo, entre aspas, vamos dizer, ela não fez isso querendo enganar ou menos ou mais. Ela fez isso porque isso já era de costume da família dela. A família dela já era de prostitutas, de pessoas enganosas. Então ela já estava naquele meio. Era o que ela sabia fazer. Então ela fez aquilo que ela tinha como arma. Mas nisso tudo que eu quero falar para você nessa noite, igreja, que de vítima, Tamar passou a ser vitoriosa. De vítima, Jesus escreveu o nome de Tamar no livro da vida, e o nome de Tamar está no livro de Mateus, escrito como uma mulher que foi mãe de Pérez, bisavô do Senhor Jesus. Tamar está na linhagem de Jesus. Então, disso tudo, Deus mudou o quadro pela graça dele. Deus mudou a situação da vida de Tamar. De mulher vítima. Deus aqui, irmãos, a vida de Judá, ele estava viúvo. Ele podia falar assim, eu estou viúvo mesmo. Eu vou me deitar com uma prostituta. Não estou pecando. Eu não estou fazendo nada de errado. Não é verdade? Eu não sou viúvo, não tenho namorada, não tenho ninguém. Eu posso me deitar. Todo mundo faz mesmo. Debaixo do pano, Deus não vai me ver. Vou me ajuntar a um amigo pagão, não é verdade? Vou eu por debaixo do pano, vou sair um pouquinho com ele, vou lá me deitar com ele e ninguém vai ver. Tadinho de mim, né? Tô viúvo, tô sozinho, a minha carne tá gemendo, tá chorando, eu tô precisando dar uns beijinhos na boca, eu estou precisando dar um aconchego aqui, eu tô precisando apertar uma daqui, ninguém vai ver. Pessoal, não vou debaixo do pano. Ele estava numa situação de vítima, de coitado, de pobrezinho, de abandonado, de rejeitado. Nessa noite, irmãos, Deus, ele quer falar comigo e com você, para que você saia dessa tua situação de vítima. Levanta dessa tua situação de vítima. Sai dessa tua situação de vítima. Não vou ficar na igreja porque a igreja, ela não vai de acordo com aquilo que eu quero. Ela não vai de acordo com aquilo que eu penso. Não, porque a igreja tem defeito aqui e ali. Não, o pastor fez aquilo. Não, a missionária, não, a irmã. Não, os ministros de louvor não cantam direito. Eu poderia estar lá, não me dão chance. Ei, querido, sai dessa tua situação de vítima hoje. Sai. Tu está esperando igreja perfeita? Igreja perfeita não é aqui não, querida, é lá no céu, é lá na glória, é lá, é lá. Deus fez igreja perfeita lá na glória. E aí tu acha que a pastora e o pastor podiam fazer assim o assado, o irmão, o dirigente? Ei, querida, se tu estivesse no lugar dele, talvez tu não fazia nem aquilo que eles estão fazendo hoje.
Nem aquilo que eles estão fazendo hoje tu conseguiria fazer. E aí tu, como vítima, não, eu não vou ficar. Não, eu vou sair. Lacanturiandarácia. Não, eu não quero não. Aí tu bota desculpa em tudo. Em tudo tu bota desculpa, querido. Se Deus fizer, deixa eu te contar um segredo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer para te abençoar, Ele continua sendo Deus. Meu Deus. Hoje em dia nós estamos acostumados numa igreja. As igrejas elas só pregam prosperidade, dinheiro no bolso. Irmão, já passei fome, já passei sede. Hoje, eu crioula desse jeito. Eu costumo dizer que eu tenho um narizinho bonitinho. Eu ando cheirosinha, aleluia por isso. Cabelinho vermelho, assembleiana roxa. Olha, eu boto você, todo mundo. Eu ganho é aqui, ó, é no joelho. Eu não brigo, eu não discuto, é no joelho que eu ganho. E eu costumo dizer para você, meu querido, desse jeito, do nada. Irmãos, eu tinha esposo, eu tinha casa, eu tinha carro. Tu sabe como que eu vim para cá? Eita, perdi um ônibus. Aleluia. Perdi o coletivo, como vocês falam. Eu falo ônibus, a gente lá no Rio de Janeiro fala ônibus, vocês falam coletivo. Perdi o coletivo, pedi o meu filho, pega a moto, sai correndo, que eu preciso chegar. Saímos correndo, eu peguei o mototáxi para ir para minha casa, para botar esses paninhos aqui, ó. Botei rapidinho em cima da carcaça e peguei, era 15 para as 7 horas que eu cheguei em casa. O ônibus sai da rodoviária às 7 horas. Aleluia. Falei, Jesus, segura esse ônibus. A minha amiga Marliana, falei, querida, meu filho não chega. Eu estou na porta de casa, meu filho não chega. Ele chegou, faltava 3 minutos para as 7. Saímos correndo atrás do ônibus. Cheguei no McDonald's ali, o ônibus estava apontando lá. Eu falei, eita Jesus, muito obrigada porque tu é fiel. Querido, Deus me tirou da lama. Deus me tirou lá da macumbaria, da feitiçaria. Queridos, na sexta-feira, a Ana, sabe o que fazia? Ia lá para dentro do cemitério, armava ali em cima das catatumbas. Era vela preta, vermelha, cigarro, champanhe, era tudo que tu podia imaginar. Havia um espírito sobre o meu corpo que bebia uma garrafa de 51 inteira. Toda meia-noite, sexta-feira. Então eu falo para você, eu sei de onde vim, eu sei para onde eu quero ir. Eu estou aqui, irmãos, hoje, neguinha desse jeito, cabelo vermelho, como eu te falei. Hoje Deus me tirou de um lugar e me colocou num lugar de honra. Aleluia, sou gerente de uma loja lá no Calçadão. Saí de dentro de Petrópolis e sou gerente de uma loja. O povo tem que me engolir. Eita Deus, é isso que Deus faz quando a gente paga o preço na presença do Senhor. Irmãos, a única gerente mulher negra, criolinha dentro do Calçadão de Araçatuba sou eu. Mas eu não faço nada se não for o meu Deus na minha frente. Deus falou assim, olha, se tu fiel no pouco que no muito eu te colocarei. É esse Deus que eu sirvo, querido. É esse Deus que eu quero servir. E muitas das vezes as pessoas sentam aqui, acham que a palavra tem que ser de acordo com o que Ele quer. A gente está num culto desse abençoado e ainda fica falando, olha, Jesus não falou comigo. Se tu está aqui é porque Deus está falando, é contigo, comigo, querido. É comigo, contigo que Deus está falando. Ei, levanta dessa tua comodidade. Vai orar, vai clamar, vai jejuar. Aí se chamar para um jejum, eu não aguento. Dá para mim não. Irmãos, eu estou acostumada a ir para monte 11 horas da noite, descer 7 horas da manhã. Eu estou acostumada a fazer vigília dentro da igreja. O povo chegar à meia-noite dentro da igreja para fazer vigília. E 5 horas, 6 horas da manhã, está dando a sessão de café para que as pessoas possam dobrar o joelho para orar. Para 6, 7 horas da manhã está saindo. E sai daqui, chega em casa, toma banho e vai trabalhar, dando glória misturado com aleluia. E Jesus com a mão sobre nós. E aí justificando a nossa vida. Se eu te chamar hoje, tu vai falar assim, irmã, minha cama está esperando, não aguento não. Ei, querido, tu vai para onde? Para onde tu vai? E tu quer que Deus te abençoe? Tu quer que Deus salve o teu esposo? Irmãos, eu falo para você, olha,
Eu não sei se vai dar para tempo de eu contar meu testemunho, não, mas nós estamos falando aquilo que Deus está mandando, em nome de Jesus. Eu falei para você que eu perdi casa, perdi carro, perdi tudo, e perdi o marido. Botei a mão no marido dos outros, que não era meu. Botei a mão no marido que não era meu. E aí Deus foi lá e ó, peraí, eu tenho coisa melhor, mas Jesus, eu quero é ele. Pai, eu quero é ele, Jesus. Eu quero é ele, Pai. Me dá ele, Jesus. Morei 12 anos. Meu casamento durou 8 meses. Deus falando de todas as formas para eu não casar. Casei. Temei. Passei a mão à frente de Deus, irmãos. Se nós ficarmos na torre da vigilância e deixar Deus agir na minha e na tua vida, olha, o teu marido pode te trair quanto for. Quanto for. Querido, querida, tu pode fazer o que for. Sabe por quê? Porque tu não vai prestar conta para mim, não. Tu vai prestar conta para Deus. É para Deus que tu vai prestar conta. E aí, tu que é linguarudo, bocudo, que não vigia e que não ora, tá falando mal da irmã, que a irmã tem um monte de galho na cabeça, tá falando mal da irmã, porque viu o irmão com outra lá na rua, tá falando mal da irmã, porque viu o irmão, o marido daquela que tá aqui todo dia, entrando na casinha, naquela casinha, aquela casinha, com outra. Tu que é bocudo, tá falando, não vigia. E ela está fazendo o quê? Está orando, está clamando, está buscando Jesus. Olha, eu estou aqui na minha posição, Pai. Eu não vou sair da minha posição. Tu falou que tu vai me abençoar, então eu estou aqui paradinho esperando a palavra de Deus, irmãos. Deus não precisa usar ninguém para falar contigo, não. Aqui está escrito, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo aonde quer que tu vás. Tem 366 vezes escrita: não temas, porque eu sou contigo. Tu quer que Deus use mais quem para falar contigo, igreja? É aqui. É essa palavra que nos vivifica. E aí, ele vai prestar conta com Deus. Você viu aqui o que aconteceu com ele? No escondidinho, no refrestério, do jogar para fora, de botar para lá e para cá, no mistério, o que Deus fez com ele? Diz a palavra do Senhor, não sou eu que estou falando, não, é a palavra que está dizendo. Deus foi lá e matou ele. E assim, o que eu costumo dizer para o meu filho na fé, Gustavo, que está ali atrás, que esse Deus que nós servimos, ele é terrível e tremendo. Esse Deus é terrível, ele mata, irmãos. Ele mata em prol a uma vida. E as pessoas pensam que não. As pessoas acham que não. Aqui, irmãos, nós temos vários relatos. Diz a palavra do Senhor que se Rebeca não desse uma ajudinha na mão de Deus, eu falo para você, eu dei uma ajudinha na mão de Deus. Ela que Abraão, Deus já tinha promessa para a vida de Abraão. Rebeca não, perdão, Sara. Sara, Deus já tinha promessa para Sara, de fazer ela gerar filhos. Sara foi lá, deu uma ajudinha, chamou a sua ajudante de casa, não é verdade? Não, tu vai lá, e se deita com meu esposo. Nasceu Ismael, diz a palavra do Senhor. E Sara pagou um preço terrível. Deus, irmãos, ele perdoa pecados, mas ele não imputa jamais o preço ao qual tu tem que pagar. Jamais. Esse Deus que nós servimos, ele é perdoador. Mas o preço que eu e você temos que pagar, ele não tira de cima de você. Tudo aquilo de errado que nós fazemos aqui, nós vamos pagar um preço muito alto. Irmãos, eu conheci o meu ex-marido e ele era casado. Namorei ele 9 meses sem saber que ele era casado. Ele me escondeu que era casado. Uma vez nós subindo para Petrópolis, estávamos chegando da escola de samba, da Capixosa de Pilares. Chegamos em Petrópolis, passou um coletivo, um ônibus,
a esposa dele estava dentro do ônibus, desceu correndo e nos abordou no meio da rua. Foi um verdadeiro escândalo. Naquele dia eu desmanchei o namoro e ele foi embora para casa. E eu falei que eu não queria mais. Só que era jovem, não sabia de Jesus. Ele separou da esposa, foi morar no hotel, ficou morando no hotel 4 anos. E nós voltamos a namorar. E aí vivemos 12 anos, nos casamos. Irmãos, quando eu fui marcar o meu casamento, eu já era serva de Deus, fiquei vários meses, vários anos, sem fazer parte de nada na igreja, porque eu vivia coabitada com meu marido, eu não era casada. Fiquei fora das coisas da igreja mais ou menos 4, 5 anos, buscando só a salvação dele. Irmãos, eu não servia a Deus, eu servia ao Newton. Eu buscava a Deus pelo Newton, eu vivia pelejando pelo Newton, eu queria tudo para o Newton. Uma vez eu fui dentro da igreja, dentro de uma casa em Raiz da Serra, bem na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Fui na casa de uma irmã e ali tinha um culto. A irmã virou para mim e falou assim: irmã, como tu chama? Eu falei: Ana. Olha, Ana, eu vejo na tua frente aqui, ó, uma cama assim e uma cama assim. Teu marido está dividido entre 2 camas. Ele não sabe se ele fica na tua cama ou se ele fica na cama da outra. E olha, Deus manda dizer assim para você: esse homem não é teu. E eu vejo uma porta de aço aberta, Deus fazendo assim na porta de aço. Eu tinha uma loja de lingerie, irmãos. Uma das lojas mais lindas da cidade era a minha loja. Deus fechou as portas e tirou o meu marido. Eu fui no vale da sombra da morte. Perdi tudo aquilo que eu tinha. Mas a palavra de Deus diz que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, na presença do Senhor. E foi a graça do Senhor que me sustentou. Tão somente a graça do Senhor. E nisso, Deus, hoje, o Newton, ele é casado com a Cláudia, no Rio de Janeiro. Semana passada estava na minha casa. Eu tenho 2 filhos com ele, o Lucas e o Mateus. 2 filhos lindos. Hoje, irmãos, a esposa do Newton é minha filha na fé. Eu ganhei a Cláudia por telefone para Jesus, pela misericórdia do Senhor. E hoje, o Newton, ele é uma bênção na minha vida. É um dos meus melhores amigos. Está abençoado. Eu falo sempre com ele: olha, nós, quando Jesus voltar para buscar a igreja, nós vamos subir como família de Cristo Jesus. Deus, ele faz as coisas loucas para confundir. Irmãos, quando eu aceitei a Jesus, eu estava grávida do meu filho Lucas. Eu estava de 3 meses de gravidez. Quando eu estava passando no centro da cidade de Petrópolis, eu indo para um lado e uma irmã vindo para o outro. Ela me parou, me abordou no meio da rua. Ela virou e falou assim para mim: olha, tenho algo de Deus para falar para você. Eu falei assim: para mim, irmãos, eu já fui rainha de bateria, fui manequim profissional, desfilava para tudo quanto é lado, era metida a besta, a crioula metida a besta. Você está olhando para ex-crioula metida a besta. Tudo quanto é luxo que você possa imaginar, eu já desfrutei. E hoje estou aqui, pela misericórdia do Senhor. Então, essa mulher virou e falou assim: olha, eu tenho algo de Deus para falar para você. Eu falei assim: olha, para mim, de jeito nenhum. Ela, assembleiana de coquinho, vestidão, Bíblia debaixo do braço, era umas 3 e pouca da tarde. Virou assim: olha, tem algo de Deus para falar para você. Não, para mim não, só está me confundindo. Eu não quero saber de crente, eu não suporto crente. Eu detesto crente, sai de perto de mim. Não, mas eu tenho algo de Deus para falar para você. O meu Deus manda falar para você que você está grávida de um menino que vai se chamar Lucas. E Deus fala para mim que antes dele nascer, Deus tem algo tremendo com você e com ele. Eu olhei assim e falei assim: como é que a senhora sabe que eu estou grávida? Eu não sei não, quem sabe é Deus. E foi embora, irmãos. Foi embora, me deixou... Eu peguei e falei assim: não, peraí que eu quero... Não, eu fui embora, larguei ela para lá também e fui embora. Mas algo de Deus
foi falado para mim. Quando você fala algo para alguém, debaixo da graça e do poder do nome santo de Jesus, há uma palavrinha fica aqui, ó, e ela vai, ó, esmiuçando a penha. Ela vai entrando lá nas entranhas do homem e da mulher e faz um reboliço terrível. E esta palavra, a palavra que ela falou, que o meu filho ia chamar Lucas. Ninguém sabia que o meu filho ia chamar Lucas. Só eu, a minha irmã e minha mãe, que era menino. E passou-se o tempo. 3 meses de gravidez, irmãos. Eu vou me adiantar bastante, por causa da hora. Aí passou-se o tempo. Eu fiquei mais ou menos de 7 meses e meio, quase 8 meses de gravidez. Irmãos, a minha gravidez, que era uma gravidez normal, passou a ser uma gravidez casa, hospital, trabalho, casa, hospital, trabalho, casa, hospital, trabalho. Eu engordei 28 quilos. A minha barriga, ela teve uma elasticidade de 99,99%. De tão imensa que eu fiquei. Quando foi mais ou menos entre 7 meses e meio de gravidez, você crê, não crê em mim, mas crê no poder que há no nome santo de Jesus, que eu andava dentro da cidade de Petrópolis assim, ó. Eu não podia ver um coquinho. Que eu ficava procurando a mulher no meio da rua. Porque eu queria saber mais de Deus. Nesse decorrer desse tempo que se passou, irmãos, eu morava na casa da Dona Deia. Dona Deia era a dona da minha casa, a qual eu morava num bairro chamado 1º de Maio. Uma rua íngreme. Eu morava embaixo, a Dona Deia morava numa casa em cima. Era um sobradinho que eu morava embaixo. E a casa dela tomava toda a parte de cima. A Dona Deia ia para a igreja cristã Maranata. E aí ela passava toda quinta, terça, quinta e domingo, a Dona Deia: Ana, vamos para a igreja. Aí eu ia com ela para a igreja. Tinha dia que eu estava cansada, irmãos. Eu chegava do trabalho, me escondia dentro de casa, apagava as luzes todas, ficava quietinha dentro de casa. Dona Deia ia lá, eu quietinha dentro de casa. Ai, hoje não vou. A igreja não. Ah, sinto muito. Mas, irmãos, eu de vez em quando ia. Por quê? Porque se eu tivesse que atrasar um pouquinho o aluguel, eu tinha, né? Fazia uma médiazinha com a Dona Deia. Não, se eu atrasar o aluguel, pô, ela é boazinha, tá me levando para a igreja, então ela ia me abonar. Então esse era o meu pensamento. Então eu fazia uma média com a Dona Deia, eu ia de vez em quando para a igreja. E aí, irmãos, nesse período todo eu ia frequentando essa igreja. Só que, na primeira vez que eu entrei dentro da igreja cristã Maranata, irmãos, cantou um louvor assim, ó. Ó, vem ver o caminho dos santos, que o impuro não vai percorrer. Há perigo por todos os lados, mas Jesus pode te socorrer. Tu terás que transpor uma porta que te leva ao caminho de luz. Quando um dia chegares ao rio, o Senhor estarás a te esperar. Cruzarás o rio, cruzarás o rio, e a vida eterna então terás, cruzarás o rio, cruzarás o rio, e a vida eterna então terás.
Esse foi o primeiro louvor que eu ouvi quando eu coloquei os meus pés dentro daquela igreja. E esse louvor nunca mais saiu da minha mente. E aí eu continuei indo e andava pela rua procurando a irmãzinha que me falou algo. Irmãos, quando eu estava com 7 meses e meio, andando na rua, do outro lado da cidade, encontrei a irmã que tinha me falado algo de Deus. Essa irmã veio, quem abordou ela fui eu, porque quem estava procurando era eu. Eu bati no ombro dela e falei: irmã, lembra de mim? Aí ela olhou para mim: ah, você é aquela amadinha que Jesus falou para mim que tem uma obra e que quando o neném nascer, Deus vai estreitar algo particular com vocês dois. Lembro sim. Olha, você desde aquele dia está debaixo do meu joelho. Não tiro você debaixo do meu joelho. Olha, e falo para você de novo, antes de você ter o seu bebê, Deus vai falar e vai fazer algo tremendo na sua vida. Olha, eu não vou pagar o mal com o mal não, porque aquele dia você foi mal criada e me deixou falando sozinha. Eu preciso ir, porque o culto das irmãs é agora às 3h pouco, eu preciso ir, porque eu vou estar lá orando por nós, amém? Então agora eu vou te deixar. Eu fiquei lá aplastada e ela foi-se embora. Irmãos, você crê que depois disso passou, eu não lembrei mais dessa irmã? É como se tivesse apagado da minha mente. Chegou o dia de eu ganhar o meu Lucas. Irmãos, o neném mais desejado da face dessa terra foi o meu nego. Eu costumo dizer que eu tenho os negros mais lindos desse mundo, são os meus dois. Eu sinto muito, mas são os meus dois. Amém, Ju? E são mesmo, viu? São os negros mais lindos desse mundo, são os meus negros. Se você for lá na calçadão lá de Araçatuba, vai entrar na loja onde eu trabalho, vai ver um negão lindo, maravilhoso, quase 2 metros de altura, que fica lá na porta. Esse é o Lucas. Esse é o Lucas que está lá. Então, irmãos, fui eu ganhar o meu filho, para adiantar a hora. Fui eu ganhar o meu filho, cheguei no Hospital Providência, médico chamado Marcos de Hipólito, que era o meu médico. Meu filho foi super desejado, fiz tudo do bom e do melhor para o meu filho. O meu ex-marido, irmãos, ele era jogador, ele não trabalhava. Então, ele não estava presente no dia que eu ganhei o meu filho. Ele jogava ronda, baralho, carta. Então, assim, o dinheiro entrava e saía, O dinheiro do jogo é de azar mesmo. O dinheiro não vinga. Então, ele ficava fora semanas jogando. E eu não sabia onde ele estava. Me deu as dores do parto e eu fui, eu e minha irmã, para a Providência. Chegando dentro da Providência, irmãos, eu cheguei lá umas 7 horas da manhã. Eu fui entrar para o centro cirúrgico, eram 5 horas da tarde, a hora que eu fui entrar para o centro cirúrgico. Entramos, fomos colocada naquela maca para poder ir direcionada para o centro cirúrgico. Ali, eu olhando aquele corredor, começou a me bater um medo. E eu não estava com medo. Eu estava assim desejando o máximo ter o meu filho. Quando chegamos dentro da sala do centro cirúrgico, irmãos, que o médico foi me colocar da maca para a maca principal para a cirurgia, eu tinha 4 dedos de dilatação, muito esticada, a barriga muito esticada, e era cesárea. Quando eu fui colocada na mesa principal, o médico anestesista falou: Dona Ana, a senhora fica de cócoras que eu vou dar anestesia aqui atrás, uma senhora. E assim eu fiquei. Me encurvei, né? Juntei a perna uma na outra, estiquei bem as costas. O médico começou a dar aqui nas minhas costas a pele dural. Quando a anestesia começou a entrar aqui nas minhas costas, irmãos, o líquido começou a entrar, eu comecei a sentir uma dor como se um punhal entrasse por dentro das minhas partes íntimas e cutucasse o meu filho lá em cima, que a dor veio parar no umbigo. Aquele cutuco. E foi mais uma vez. O médico falou assim: olha, agora a senhora está anestesiada, vamos deitar. Ele foi e botou a minha perna para lá e a minha perna para cá e eu deitei.
Conforme eu deitei, a dor aumentou. O punhal, eu sentia mesmo um punhal, uma lâmina de baixo para cima que vinha no meu umbigo. Deitei. O meu médico: está tudo bem, dona Ana? Doutora, eu estou sentindo uma dor muito forte na barriga. Impossível, dona Ana. Está tudo anestesiado. E ali ele começou a fazer os trâmites da cesárea. Irmãos, ele começou a cortar a minha barriga. Deu o primeiro corte, eu senti o corte completamente da cesárea. E eu falei: doutor, eu estou sentindo tudo que está acontecendo. Dona Ana, é impossível acontecer. Eu falei: doutor, mas eu estou sentindo. E nisso, a lágrima já não tinha mais onde sair, de tanta dor. Ele não acreditou. Ele foi lá no meu pé, pegou um bisturi, e a gente vê tudo que está acontecendo sobre o teto, né, do centro cirúrgico. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. A gente vê tudo que está acontecendo. E aí ele foi lá no meu pé, pegou o meu pé, um bisturi, e fez assim, ó, na sola do meu pé. Eu não senti nada. Sabe por que eu não senti nada? Porque o mistério não era no pé, era na barriga. O que Deus tinha que fazer não era no meu pé, era dentro do meu ventre, era na minha barriga. E aí o médico viu que eu não estava sentindo nada, foi lá e deu o segundo corte. Deu o segundo corte e eu gritei dentro daquele centro cirúrgico. Não ficando satisfeito, ele deu o terceiro corte. Irmãos, eu gritei estrondosamente, porque eu já não tinha mais dor da onde sentir. Eu não tinha mais o que falar, eu não tinha mais o que fazer. Quando ele deu o terceiro corte, eu virei para o lado esquerdo e tinha aquele aparelho que mede os batimentos do coração. Eu olhei para o lado esquerdo, olhei para aquele aparelho, o aparelho subiu, desceu e apagou-se. Naquele exato momento, a Ana faleceu. E eu comecei a descer por um buraco negro imenso. Imenso. Aonde o meu corpo dava várias cambalhotas e girava. Num certo ponto, o buraco diminuiu de tamanho, de largura, e foi estreitando o meu corpo, aonde o meu corpo foi de ponta cabeça, e quanto mais descia, mais se exprimia. Irmãos, pede a Deus aí para te mostrar a dimensão do negócio. Pede a Deus para te mostrar a velocidade a qual o meu corpo descia. Todas as vezes que eu conto esse testemunho, irmãos, eu gostaria muito de sacudir você. Eu gostaria muito que o Espírito Santo, ao qual fez isso comigo, pudesse testificar dentro da sua alma e do teu espírito. Porque nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui falando de qualquer coisa, não. Nós estamos falando de um Deus poderoso. Nós estamos aqui falando de um Deus que tem a minha vida na palma da mão. E Ele faz aquilo que Ele quer. E aí eu comecei a cair e o buraco estreitou. E aí eu comecei a ouvir coisas que eu não entendia. E um cheiro de queimado, de fósforo queimado. Eu comecei a sentir um cheiro de fósforo queimado. Irmãos, eu estava descendo na boca do inferno. Eu estava direcionada para a boca do inferno. Irmãos, uma velocidade impossível de dizer, impossível de detalhar, de relatar para você. E fui descendo. Num certo ponto, irmãos, pela misericórdia do Senhor, eu lembrei daquela irmã lá da Avenida 15 de Novembro. Eu lembrei daquela vida que parou a minha vida na rua. E aí lembrei da irmã e falei:
meu Deus, tu falou através daquela mulher de Deus, sei lá se é assim que fala, que tu ia marcar um encontro comigo e com meu filho. E aí eu comecei a gritar: Jesus daquela irmã, Jesus daquela moça de coquinho, Jesus daquela irmã de Bíblia, Jesus daquela irmã de saia, me socorre, não deixa eu morrer, Jesus me socorre. Foi dessa maneira, querido, que eu comecei a gritar. Foi com as armas que eu tinha, foi da maneira que eu tinha naquele momento. E eu comecei a gritar. Irmãos, na mesma hora eu saí do buraco e entrei para dentro do centro cirúrgico. E vi o meu corpo estendido na maca. E andei para um lado e para o outro. Andei para um lado e para o outro, sacudi o doutor Marcos, falando para ele: eu estou aqui, eu não morri, doutor, eu estou aqui. Mas ele não me ouvia, o corpo estava ali. Havia uma enfermeira, que era a enfermeira que cuidou do meu tratamento os 9 meses inteiros. Simone estava em cima de mim, aqui em cima, aqui assim, olha, porque o Lucas, irmãos, estava com os 2 pezinhos debaixo da minha costela, aqui na minha barriga. A cabecinha do Lucas assim, ó, coroando. O médico pegando aquele negócio, aquela espátula para poder tirar o Lucas. A Simone virou e falou assim: doutor, não adianta, porque o menino também morreu. Não adianta tirar mais. Os 2 morreram. O médico legista já estava no final, assinando o atestado de óbito. E eu ali sacudindo o homem. Irmãos, havia um relógio igual aquele ali, ó. Eram 6 horas da tarde, escravados no relógio. E aí eu comecei a gritar. Eu comecei a gritar e ninguém me ouvia. E aí, querida, um homem pegou na minha mão direita, dentro daquele lugar. E me pegou pela mão direita. E me puxou. E foi pegando pela minha mão direita e me puxando. E foi pegando pela minha mão direita, querido. Aleluia. E me chamou de amiga. Porque Deus, Ele nos chama de amiga e de amigo. Ser tu amigo de Deus, e tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não adianta tu correr para um lado e para o outro. Deus, Ele já te pegou na curva e te chama de amigo. Deus, Ele vai fazer coisa grande na tua vida, homem. Que Ele já te livrou de morte. E Ele vai estreitar algo em particular contigo. E Deus me tomou pela mão direita. E eu puxava, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo ali dentro. E Ele pegava na minha mão e eu puxava. E aí Ele começou a falar aqui. Irmão, eu senti algo diferente naquele lugar. E aí Ele me puxava. E Ele me puxava. E aí eu olhei. Vi algo que eu não sabia. Irmãos, eu não sabia nem o que era ser crente. Eu estava somente frequentando a igreja de vez em quando. Eu não sabia nem quem era Deus. Eu não sabia quem era nada. Foi dessa forma que o Senhor se manifestou na minha vida, querido. Foi dessa forma, porque Ele sabe quem é a Ana, que se não fosse assim eu não estava na presença dEle, se não fosse assim eu não tinha saído da macumbaria, se não fosse assim eu não tinha saído da bagunça, se não fosse assim eu já estaria morta, porque eu não estaria viva, se não fosse dessa maneira eu não poderia estar aqui falando para você que esse Deus é tremendo e terrível. Se não fosse assim eu não estaria viva. E aí Ele falou assim: sou eu Deus? Sou eu aquele da minha serva? Pensas tu que aquela vive? Aquele foi um anjo que mandei para falar contigo lá na rua, para cuidar de ti nesse período dos 9 meses. Sou Deus. Sou Deus que tem a tua vida na palma da mão. Sou Deus. Eu não entendi, puxava a mão e aí Ele pegou com mais força. Tá vendo?
Tenho eu a vida na palma da minha mão. Eu dou de novo se eu quiser. Se eu não quiser, eu tiro e tu vais comigo. E aí, irmãos, eu falei para ele: se tu é o Deus daquela moça, deixa eu voltar pro meu corpo. Deixa eu voltar pro meu corpo, porque eu quero criar o meu filho. Porque tu falou que tu ia falar, tu falou que tu ia fazer algo comigo e que ele ia se chamar Lucas. Se ele não viver, ele não vai poder se chamar Lucas. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Era o que eu falava, irmão. Era só isso que eu falava. Deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. E aí ele falou assim para mim: conta isso que eu estou falando. Aqui as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, mas eu sou Deus, que lá na frente tu vai entender tudo que está acontecendo aqui. Irmãos, da mesma maneira que eu morri, foi da mesma maneira que eu entrei para o meu corpo de novo. E o Lucas, que estava morrendo, aleluia, coroou e saiu vivo para a glória de Deus. Hoje o meu filho, irmãos, tem 22 anos, tem 20 anos, vai fazer 21 anos mês que vem. Eu ainda vou ter o prazer de trazer o Lucas aqui para poder mostrar para você quem é o meu filho. Eu costumo dizer, irmãos, que ser mãe do Lucas não é fácil. Será que tu pode imaginar como que o diabo às vezes usa o Lucas para me afrontar? Somos iguais. Eu e o meu filho temos o mesmo temperamento. Eu e o meu filho temos os mesmos pensamentos. Eu e meu filho trabalhamos juntos. Será que tu pode imaginar como que o diabo usa às vezes ele para me afrontar? Hoje ele não está na presença do Senhor. Tem 2 anos que estamos aqui. O Lucas saiu para curtir a balada da vida. Mas eu tenho uma promessa. E dessa promessa eu não abro mão. Dessa promessa eu não abro mão. Porque eu sei quem me prometeu. Ele é fiel para cumprir. E se você olha, irmãos, eu falo para você que eu sou pentecostal porque tem dia que eu entro na porta da minha casa. Olha aquele menino ali, Gustavo. Levanta, Gustavo. Esse menino, irmãos, ex-homossexual. Eita Deus, aleluia. Estava perdido na cidade de Araçatuba. Usuário de droga. Tem 1 ano de convertido. Tem 1 ano de convertido. Tem um testemunho tremendo. Tinha vezes, ano passado, exatamente ano passado, né, Gustavo? Exatamente ano passado. Mana, olha, tô aqui deitado na cama do homem. Já cheirei uma carreira de cocaína. Gustavo, sai daí agora, sai daí. E Deus fez uma obra na vida do Gustavo terrível e tremenda, irmãos. Então eu falo para você, hoje eu não tenho medo de morrer. Eu já desci ao inferno, irmãos. Eu já soube como é que é um pouquinho o inferno. Então hoje eu não tenho medo de morrer, porque morrer para mim é lucro. Na presença do Senhor, aleluia. Já morri uma vez, aleluia. E hoje, se eu morrer, eu busco a Deus a cada dia. Será que tu tem certeza hoje da tua salvação nessa noite? Tu tem certeza da tua salvação? Eu tenho certeza da minha salvação. Irmãos, hoje é para isso que eu vivo, é para ganhar almas para Jesus. Deus me tirou lá do Rio de Janeiro, lá de Petrópolis, irmãos. Morava lá no morrão, lá é só morrão. Morava lá no morrão, entrava, saía de favela para lá e para cá. Eu costumo dizer que lá no Rio de Janeiro, aonde superabundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E lá ninguém brinca de ser crente, não. Ou é crente ou é crente. Não tem meio termo. Lá é dessa forma. Não fui feita para estar sentada no banco, não, irmãos. Deus não me chamou, nem você para estar sentado no banco de igreja. Como eu disse para você, coloquei a mão no marido que não era meu. Não coloque a mão naquilo que não é teu.
Não coloque a mão no marido dos outros. E você que está passando prova no teu casamento, querida, Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. O que Ele está fazendo lá fora na rua, liga não. Liga não. E você, querido, empresta a tua boca para Deus, para abençoar a tua irmã. Tem crente emprestando a boca para Satanás e achando que é Deus. Tem gente emprestando a boca para o próprio diabo dentro das igrejas. Querido, clame a Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu quero ir. Por isso que eu falo para você, ser servo de Deus, todo mundo quer ser. Mas pagar o preço são poucos que querem pagar. Pagar o preço e ir por uma linha diferente. Será que tu vai sair daqui hoje glorificando o nome do Senhor? Será que tu vai sair daqui hoje testemunhando que Deus é poderoso e fiel? Irmão, tu está olhando aqui, ó, para uma crioula besta que leva as coisas de Deus a sério mesmo. Irmãos, semana retrasada eu vim aqui. Eu não vim porque eu levei um tombo da cozinha da minha casa. Eu levei um tombo, mas um tombo que me apagou. Eu levei um escorregão tão grande dentro da minha casa que o resgate chegou lá para me pegar. Eles ficaram tão apavorados que eu simplesmente desfaleci. Eles levantaram a minha mão, levantaram assim, olha, a minha mão caiu como uma folha de papel. Eles ficaram tão apavorados que eles esqueceram até a mala deles lá na minha casa. Depois voltaram para pegar, porque a minha respiração já não tinha respiração. Então eu falo para você, quando Deus tira a nossa vida, é como se Ele desligasse de uma tomada. A morte não dói. A morte não dói não, irmãos. A morte não dói. O que dói na nossa alma é nós emprestarmos a boca para Satanás. O que está fazendo pessoas morrerem por aí é você não ser usado para abençoar o teu próximo. É você verdadeiramente estar sentado aí, ó, e não ter experiência de Deus para contar. Será que tu acha que Deus quer te fazer assim, dessa forma? Aí, ó, sentadinho, bonitinho, cheirosinho. Aqui tem um povo bonito, né? Essa igreja tem um povo bonito. Verdade. Aqui tem um povo bonito mesmo. Mas eu quero ver a tua beleza por dentro. A tua beleza que exala por dentro, filho. Porque nós temos que transmitir a beleza de Deus. As coisas que vêm do alto. Creia que hoje, irmãos, nessa noite, Deus, Ele quer tirar você de vítima para vitoriosa e vitorioso. Deus, Ele quer te tirar de uma condição de vítima, de tudo aquilo que fizeram com você, de tudo aquilo que você passou até hoje, de todas as afrontas, de tudo que impediu de tu ver a glória de Deus. Deus está mudando hoje o teu cativeiro, querido. Deus, Ele está passeando aqui neste lugar. Deus, Ele está fazendo coisas tremendas no meio desses jovens aqui. Deus falou para mim que Deus vai mexer aqui, ó, nesse povo que canta aqui em cima. Deus vai mexer nesse povo que canta aqui em cima. Deus vai estreitar algo tremendo com esse povo que canta aqui em cima. Eita, Deus vai fazer um reboliço santo nesse povo que canta aqui em cima. Porque quando vocês abrirem a boca para louvar, Deus quer restaurar. Deus quer fazer um avivamento nessa igreja, querido. Deus quer estrondar as estruturas dessa igreja. Para que essas cadeiras aí, aqui olha, não tem anjo sentado aí não. Sabe o que tem aí? Pessoas faltando, que tu falta convidar para estar sentado aí, ó. Abra a tua boca e chama o povo para sentar na cadeira que está vazia. O que adianta a cadeira estar vazia? Falta um lugar, falta um querido, uma querida aqui, ó, para estar glorificando e exaltando o nome do Senhor contigo e comigo. Deus, Ele quer usar a minha e a tua vida, querido. Não é a vida dos homens de Deus que estão aqui, não. Os homens de Deus que estão aqui à frente, os pastores e pastoras, sabe que eles estão aqui? Eles estão aqui sendo usados para abençoar a tua vida, para direcionar a tua vida para o reino, para te ensinar o caminho reto. Faz a tua parte. Deus vai restaurar casamento aqui neste lugar.
Deus vai restaurar casamentos aqui, irmãos. Vai ter noiva entrando aqui, ó. Vai ter noiva, eu via 3 noivas entrando aqui, ó. 3 noivas entrando aqui, eu vi essa noite, 3. Deus vai fazer coisa grande no meio dos casamentos, queridos. É para que vocês glorifiquem o nome do Senhor. É para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Deus, Ele quer estreitar. Mas olha, eu falo para você, aperta o cinto. Aperta o cinto. Aperta o cinto. Porque Deus vai estreitar grandes coisas na vida de vocês. Para que vocês não fiquem relaxadamente servindo a Deus. Para que vocês possam ter testemunhos a contar aqui em cima. Para que quando esses jovens vierem louvar, saberem o que estão louvando, sentirem, viverem aquilo que está louvando. Irmãos, eu sirvo a Deus na igreja. Quando o pastor manda levantar, o povo levanta. Fica sentado não. Quando o pastor fala assim, olha, fecha os olhos, ninguém fica olhando a roupa do outro não, o sapato do outro não, entendeu? É fechar o olho mesmo. Porque quando tu fecha o olho aqui, o anjo está indo lá te dando vitória na tua casa. O anjo está visitando a tua alma e teu espírito aí. E aí tu tá assim, ó, com o olho desse tamanho, olhando quem vai entrar, quem chegou, quem não chegou. Ei, querido, obedece o teu dirigente, obedece o teu pastor que está aqui. Faz aquilo que ele te mandou, para que tu possa ser abençoado no reino dos céus. Então que verdadeiramente você possa ser transformado de vítima a vitorioso. Não dê ajuda na mão de Deus. Não ajude Deus a fazer nada. Somente clame. Somente peça. Somente olhe para o alto e faça a tua parte, aquilo a qual Deus te direcionar. Não faz nada pelo teu querer e pela tua vontade, porque nós somos carne. Irmãos, vou te falar uma coisa. Eu estou há 16 anos separada. Eu estou há 16 anos divorciada. Eu falo para Deus, Jesus, tu não olha para mim, Senhor? Poxa vida, será que eu sou tão ruinzinha assim? Será que eu sou tão feinha assim? Mas aí, como eu já te falei, né? Se Deus me der um esposo, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. E eu vou adorá-lo em espírito e em verdade da mesma forma. Então, que tu nessa noite saia daqui matando a tua carne. Mata a sua carne. E viva para Deus. E olhe para o alto de onde vem a tua salvação. Que Deus possa completar aquilo que não foi falado no seu coração. Que Deus possa verdadeiramente encher o teu espírito. Que Deus possa fazer com que tudo aquilo que está fazendo de errado, pela tua própria vontade, pela tua própria força, que tu se desvazie nessa noite. E que tu se rasgue na presença do Senhor. E que Deus possa agir infinitamente mais no teu coração e na tua vida. Que Deus possa visitar o teu lar nessa noite. Que Deus possa resgatar o teu querido, a tua querida que tanto tu pede. Que Deus possa abrir porta onde não tem. Porque a palavra de Deus, ela me garante que se buscarmos primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, as outras coisas consecutivamente vão nos ser acrescentadas. E creia, igreja perfeita, querida, só na glória. Só Jesus está preparando lá para que nós possamos entrar. É lá no céu. Então, se aqui está difícil, paga o teu preço aqui. Sai não, filho. Não seja desobediente, não. Permaneça no teu lugar, dando glória misturado com aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e peço perdão aos irmãos pela hora e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Gente, que coisa linda, que coisa linda. Irmã, nós passaríamos a noite aqui te ouvindo, querida. Quem pode sentir a presença de Deus forte nesse lugar, amém? Que coisa linda, meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Que o Senhor possa retribuir tudo isso que você foi boca de Deus mesmo, você foi canal de Deus. Que Deus possa te encher
Cada dia mais. E olha, irmã, você fez plástica no nariz? É lindo mesmo, é lindo. Vamos, não temos palavra para agradecer esse Deus, não é não? Nós vamos agradecer esse Deus, só agradecer. E olha, gravou aí, amado? Gravou? Está gravado, você entra lá no site da igreja. Olha, quem não veio perdeu, amém? Quem não veio perdeu, mas você vai sair daqui vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus, porque você ouviu e vai botar em prática aquilo que Deus permitiu. Nós só temos que te agradecer, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Que palavra gloriosa, Senhor. Pai, ela não nos conhece, essa tua serva, Pai. Ela não sabe o que se passa na igreja, Deus. Como é que o Senhor pode usar ela tão tremendamente? Porque tu és Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, culto de vitória, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Ana Angélica, Jesus. Abençoa ela, Pai. Supra as necessidades dela, Deus. Eu tenho certeza, Pai, que ela muito em breve ela vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, aleluia. Obrigado pelo Lucas, Pai. Obrigado, Senhor, porque muito em breve, Senhor, ele também vai te servir, aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa querida existir, Pai. Obrigado porque ela veio aqui no jantar, Senhor Deus, e hoje ela veio, Pai querido. Ah, Deus, agora eu entendi por que o inimigo tentou derrubar ela, Pai querido, para ela não vir aqui nesta noite, Pai, naquele dia. Deus, eu te louvo, Senhor, eu te louvo por essa serva tão especial, Pai querido. Deus, que essa palavra dela possa ter entrado nos nossos corações de uma maneira sobrenatural, Pai querido, porque ela veio, Senhor Deus, ela veio fazer a tua obra, Pai, e eu tenho certeza que muitos corações, Pai, foram abertos, Pai. Muitas pessoas vão sair daqui, Senhor Deus, mudando a sua maneira de pensar, Pai querido. Muito obrigado, Deus, porque não existe igreja perfeita, Pai, só no céu, aleluia. Obrigado, Deus, por cada vida, Pai. Obrigada pela família do pastor Alessio, que está aqui conosco, Senhor, essas queridas que trouxeram a Ana, Pai. Em nome de Jesus, cobre esse carro deles, Pai querido, com o sangue precioso do teu filho amado. Nós repreendemos todo mal, todo espírito de morte, acidente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos, Pai querido, teu povo está abençoado por ti, Pai. Oh Deus, continua, Senhor, conosco, continue, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo. Que teu grande amor, aleluia, que a graça do seu Filho Jesus, glória a Deus, e as eternas consolações do poderoso Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Passou meia hora, mas passou pouco, né? Abraça o teu irmão aí e diga: olha, leva a tua bênção, porque a minha eu vou levar.